Olá, que bom encontrá-lo neste tempo de semeadura. Então o discípulo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer a Pedro é que não há limite de vezes para conceder o perdão a outra pessoa. Jesus então conta a parábola do servo insensível a Pedro, para ilustrar como praticar o perdão. Inicia dizendo que o reino dos céus é como um patrão que resolve fazer um acerto de contas com os seus empregados. Então trouxeram um servo que lhe devia uma fortuna, 10.000 talentos de prata, segundo algumas versões da Bíblia, hoje equivalente a 1,5 bilhão de reais, ou seja, uma dívida impagável para um servo. Então, como uma forma de ressarcir parte da dívida, seu patrão ordenou que ele, sua mulher e filhos fossem vendidos como escravos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o servo se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve compaixão, perdoou a dívida e deixou que o servo fosse embora. Saindo, o servo encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata, equivalente a 100 dias de trabalho. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e o sacudiu, dizendo: pague o que me deve. O devedor se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou e o mandou para a cadeia até que pagasse a dívida. Os outros empregados viram tudo e, revoltados, foram contar ao patrão, que chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. Irado, o patrão mandou o empregado para a cadeia como castigo até que pagasse toda a dívida. E Jesus termina dizendo: é isso que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Nosso cérebro registra tudo o que sentimos. Estudos pressupõem que o cérebro humano registra milhares de recordações por minuto. Tem capacidade equivalente a mais de 1.000 terabytes, o que corresponde ao registro de 250 milhões de fotos. Seria como arquivar 9.800 fotos por dia durante 70 anos. Deus não economizou na capacidade de registro da nossa memória e na habilidade em trazer principalmente lembranças de momentos felizes como proteção à nossa alma. Nossa memória tem a capacidade de preservar todos os fatos e quando algum episódio parece esquecido, basta vivenciar uma situação semelhante e nossa memória revive as mesmas sensações e sentimentos, busca lembranças aparentemente apagadas. E assim acontece com fatos que nos magoaram, machucaram nossa alma e alguns tão profundamente que desejávamos manter ocultos e esquecidos eternamente. Mas nossa memória não permite. Relembrá-los parece obra do demônio, e pode até ser mesmo. Mas o que vou dizer agora não é uma heresia ou uma contradição, mas a mão de Deus também está presente nesses momentos. Saiba que até as ações do demônio são limitadas por Deus e sua vontade sempre prevalece. O Espírito Santo, agindo em nome de Deus, permite reviver aquela dor, relembrar a indignação daquele momento, mas limita a intensidade até a medida suportável de dor e sofrimento. Pois reviver as sensações de situações que nos incomodaram é uma forma de Deus reavaliar como você está reagindo às emoções e aos sentimentos, e quais são as suas atitudes quando tem lembranças ressuscitadas. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma atitude que depende de nosso interesse e nossa disposição em praticá-lo. É mais do que simplesmente relevar um mal feito. Aos olhos de Jesus, o real perdão só se consuma após um testemunho, uma confissão honesta e autêntica. Perdoar é um verbo, uma classe gramatical que determina uma ação e motiva um processo. E assim Deus conduz nossas vidas. Ele nos perdoa sempre que nos confessamos a Ele. Perdoar é uma atitude ensinada por Jesus nas orações ao Deus Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoar não é fácil, requer muita força espiritual, pois abster-se de reações impulsivas e involuntárias, quando outra pessoa errou contra você, foi desumano ou perverso e lhe causou um mal, se conter e não revidar é muito difícil. Imagine o quanto foi difícil para Jesus não usar do poder que Deus lhe deu e não contestar as ofensas e agressões que recebeu. Ao invés disso, orou a Deus e pediu: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A complexidade deste tema levou a psicologia a definir emoções como reações imediatas, estímulos que manipulam nossas atitudes, e definir sentimentos como construções moldadas por acontecimentos. O rancor, o orgulho, a raiva, o ódio são alguns dos sentimentos que interferem na razão, afetam as atitudes e, por estarem entranhados e enraizados na alma, escravizam quem os guarda, a ponto de adoecer. São como ter uma âncora presa aos pés, levando para o fundo de uma fenda marítima.
Mas Jesus indica a forma de se salvar deste afogamento. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Assim fica claro que a libertação destes sentimentos independe da aceitação da outra pessoa, pois conceder o perdão é libertador para quem o faz. Porém, o perdão é como uma moeda, ele tem duas faces. O outro lado desta moeda é saber receber o perdão de alguém que lhe causou algum mal. Saber que alguém se arrepende verdadeiramente por ter feito o mal restaura bons sentimentos como esperança, compaixão, alegria e gratidão pelo reconhecimento, mesmo que isso não os aproxime, mas é emancipador. Saber aceitar o perdão por uma falta grave é tão nobre como absolver o outro de uma sentença. Quebrar as amarras daquela bola acorrentada aos seus pés é uma forma de enterrar bem fundo aquela dor. Assim como somos perdoados por todos os pecados praticados contra o Deus Pai, e Ele nos perdoa e enche de esperança para seguirmos em frente livres do peso daquele jugo, da mesma forma, quando aceitamos o pedido de perdão, também anistiamos e damos esperança a quem tenta se redimir. Jesus propõe que, sempre que nosso fardo estiver pesado, devemos buscá-lo e colocar sob seu controle. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim, a palavra de hoje é do escritor Fernando Vieira Filho. Perdoe sempre, quantas vezes forem necessárias. Perdoar não é uma concessão de sentimento, é uma decisão inteligente em sua existência. Finalizando, peço a Deus que lhe dê desprendimento para expressar seu perdão sempre que houver oportunidade, assim como Ele nos perdoa. Se essa mensagem tocou seu coração, curta e compartilhe, e Deus fará com que ela chegue a quem precisa ouvi-la. Compartilhar a palavra de Deus é uma forma de agradá-lo.